Fala galera da Finansfera. Em primeiro lugar, queria desejar um feliz 2019 a todos vocês e muitos bons investimentos ao longo do ano aí e que vocês consigam atingir o objetivo de vocês aí nos aportes, no investimento, na vida pessoal, em tudo. Como alguns acompanharam aí no último post, né? Eu falei que agora eu vou me aventurar aqui nos vídeos, vamos ver como é que vai ficar. E aí, conforme for, se o pessoal gostar aí, tiver dúvidas, alguma coisa, sugestões, comenta aí que a gente vai tentar melhorar aqui. A ideia é ser rápido e objetivo e apresentar algumas coisas que às vezes no texto não fica muito legal. Então, começando nessa linha, eu vou falar aqui rapidamente sobre o balanço anual da carteira BPM, né? Eu tenho vários números aí, várias porcentagens, as coisas que eu fico criando aqui e acaba que escrevendo às vezes a gente não consegue entender. E obviamente pode conter algum tipo de erro aqui, né? Uma vez que eu não sou um profissional, né, um analista de investimentos, não sou formado em economia e é muito menos em contabilidade. Sou apenas um curioso que pegou aí o gostinho por estudar os investimentos e está estudando aí e expondo toda a minha trajetória de investimentos até a minha aposentadoria, colocando aí os erros, os acertos, né, e toda a experiência que eu vou adquirindo aí. Então, se tiver alguma coisa de errado aí, depois vocês podem comentar abaixo e eu vou corrigir depois. Tá, então, o balanço anual da carteira, né, a gente começa com os CDBs. Tem alguns CDBs, o original, no banco original, né, 121%, comprei na Rico. BMG aqui, 118% comprado da XP e o BMG de 7,5% aqui na IPCA, na XP também. Como a gente pode observar, né, o CDB atrelado ao CDI ele está num índice mais baixo. Já atrelado ao IPCA ele está melhor aqui. Descontei os 15% do imposto de renda, então líquido no ano ficou 6,65 aqui para o de 121% CDI, 6,48 para o de 118 do BMG, contra 10% aqui no IPCA. Né? Então o rendimento líquido da carteira ficou em 7%. Já as debêntures, elas são incentivadas, então o rendimento líquido ficou em 6,64%. O CRI, esse da Reddora, o CRI ele tem uma particularidade diferente porque ele devolve parte do principal juntamente com os juros. Então fiz um cálculo simples, né? E ficou em torno de 9,67% de rendimento no ano também. Considero aí um bom rendimento, já que é livre de imposto de renda. Tesouro Direto eu acabei deixando ainda um pouquinho dele lá, somente o IPCA mais juros aqui 2020, daqui a pouco termina. Estou pensando até em vender ele e comprar dólar, né, nessas quedas aí. E aí o rendimento ficou em 6,61% líquido. Né? Aí a gente pula para os fundos de investimento imobiliário. Os FI, eu tenho aqui a minha carteira de FI e eu faço aqui o total da porcentagem recebida sobre o preço médio. Então isso aqui, desde o primeiro dia que eu comprei o FI, o primeiro aluguel que eu recebi, eu vou somando ele e abato do preço médio da cota. Então isso daqui quer dizer que o BBPO eu já recebi 44,17% do valor do preço médio. Né? Então, se eu tivesse comprado a cota a R$ 100, hoje já teria recebido de volta R$ 44,17. E o preço médio ficaria em torno, né, bem mais baixo ali de 56%. E na coluna do lado eu tenho aqui a porcentagem no preço da cota no ano. Significa que o fechamento de 2017, o preço da cota estava maior do que o fechamento de 2018. Então, no ano de 2018, a cota, né, desvalorizou 2,54%. E assim sucessivamente. Então, eu tenho aqui, né, BCFF, TRXL, ADGA. Né? Então, a gente pode perceber aqui que o que eu mais recebi de volta aqui no retorno foi BPFF11, mas é porque eu tenho ele há muito tempo, então o preço realmente tá muito bom. Mesmo assim, ele fechou com 10% de queda em relação ao ano anterior.
FIGS, que já era pedra cantada, mas que mesmo assim eu mantive, né? Só nesse ano aí recuou 26%. E são esses aí: BPFF, EDGA, RNGO, FIGS, RBGS são os que, e o KNRI são as maiores. Tem um NSLU aqui também, né? Nossa Senhora de Lourdes aqui. São as maiores quedas aí do ano, né? Não significa que eu estou com um preço negativo é, ao longo do tempo, desde o início da carteira. Muito pelo contrário. Só é DGA 11 ao que eu estou com preço negativo na carteira ao longo do tempo, desde que eu iniciei a investir. E aí qual foi o meu crescimento? Foi exatamente de 22,77%. Isso aqui inclui os aluguéis recebidos e reinvestidos e os aportes que eu faço de vez em quando, né? E de aluguéis recebidos, né, deu 6,96%. Ou seja, isso aqui é líquido, né? Então eu considero um satisfatório aí o rendimento anual líquido sobre os FI. Claro que aqui eu não estou considerando o valor da valorização das cotas que eu tenho por dois motivos. O primeiro que eu não vendi, então não faz muito sentido eu ficar fazendo conta de ganho de algo que eu não realizei o lucro ainda, né? Vai que, igual aconteceu com a Apple, tinha um lucro muito bom, não vendi, reverteu, ficou negativo, então não faço essa conta. E também por conta da inflação. Então, teoricamente, as cotas dos fundos de investimento imobiliário, elas são corrigidas pela inflação, né, quando são de tijolo. Então, a valorização das cotas ali eu deixo para matar com a inflação e aí o rendimento líquido então fica em 6,96%. E já nas ações, né, eu tenho aqui um pouco mais, umas colunas a mais aqui. Então, de igual maneira com os FI, o preço da ação, né, no ano recuou 3,16%. Aqui eu fiz uma coluna de crescimento com aporte. Então, como eu aportei um pouco em BBSA esse ano, então, né, acabou que cresceu 10,68%. E se eu somar aqui o aporte que eu fiz mais os dividendos que eu recebi, o crescimento da minha carteira foi de 17,18% em BBSE3, tá? BB Seguridade, tá bom? E se eu for considerar só os dividendos, eu fiz só um cálculo simples aqui, 6,5%. Seguindo na linha, Ambev, eu não aportei nada esse ano, então o crescimento foi só dos dividendos, e foi 2,13%, então minha carteira em Ambev está negativa em 25,59%. E Tube 3, esse daqui eu não fiz um aporte esse ano, mas essa diferença aqui foi porque teve aquele desdobramento e tal, então deu uma leve diferença ali, né? Eu desconsidero aqui. E mais os dividendos recebidos, né? A carteira foi para 27,22%. Cielo é um grande enigma. Vou mantendo o Cielo na carteira ainda, quero ver o próximo resultado dela, né? Mas é uma grande queda na minha carteira de 62,2%. Fiz um leve aporte nela no ano, durante o ano aí, e somado os dividendos, então eu estou com menos 51%, né? Então, assim, perdi até agora metade do investimento em Cielo. O Odontoprev também não fiz aporte, ficou só por conta dos dividendos. Itaúsa 3, fiz um aporte, teve aquela época que caiu, ficou em torno de R$ 10 ali, eu comprei alguma coisa, né, dei um upgrade ali. Bradesco, então, Bradesco, quando ela baixou de 24, 25 ali, eu comecei a comprar o que eu podia, né? Então, com isso, eu consegui dobrar minha posição em Bradesco, com aporte, né? E também um pouquinho aqui dos dividendos recebidos. E RBR3, essa daqui eu queria fazer aporte, ia fazer aporte, mas encontrei oportunidades melhores em Itaúsa, em Bradesco, e acabou que eu não fiz, mas o crescimento dela foi de 145,47% no ano. Um crescimento muito grande. Desde o início eu estou com mais de 200% de lucro nela. E também pagou 5,6% ali de dividendos. Itaúsa 4. Eu não queria ficar com Itaúsa 4 na carteira, estou mantendo por enquanto, mas eu iniciei posição em Itaúsa 4
depois que a Itaúsa 3 pagou bonificação em Itaúsa 4. Acabou que eu tinha uns pingados na conta também. Itaúsa 4 foi ali, baixou de 9,50, se eu não me engano. E eu fui lá e fiz um aporte nela, né? Então tá aí crescimento aí de 535,79%. Banco Inter, quem acompanhou aí, eu entrei no IPO e depois encerrei posição com um lucro de 96%. Eu peguei esse lucro e comprei Porto Seguro, que é algo que eu quero ter para longo prazo. E por fim, Grendene, né? Eu tinha Grendene na carteira, vendi lá atrás Grendene com um bom lucro. Tem essa postagem aí no blog. Vendi Grendene aqui com um bom lucro na época para entrar em Bradesco, que também estava com um bom preço. Não me arrependo, foi algo muito bom e fiquei aguardando pacientemente uma nova entrada em Grendene. Ela teve o split, né, de 3 vezes, mas eu fiquei acompanhando o preço. Então, quando ela chegou a 6,80, eu fui e fiz um aporte. Ela agora passou de R$ 8, né? Então, ela voltou para minha carteira aqui. Com isso, somando o aporte e dividendos, a minha carteira teve um crescimento de 37,3%. E o crescimento dos meus dividendos? Bom, em 2016, quando eu comecei a planilhar tudo detalhadamente, né? Estou considerando aqui tudo como zero. O crescimento de 2017 em relação a 2016 foi de 29,22%, mas em 2018, como eu aportei mais e, né, tive bons pagamentos de dividendos, principalmente com Itaúsa, BBSE e o Itaú, né? Então, o crescimento dos dividendos em 2018 em relação a 2017 foi de 1.566%. Né? Então, dá para perceber aqui que em 2017 a carteira estava bem fraca de dividendos e agora em 2018 deu essa explosão aí toda, né? Então esse daqui é o resumo do ano da carteira BPM. Vindo aqui para o site, lá na página carteira, a gente encontra aqui então os valores atualizados, né? Então aqui eu tenho todo o preço médio dos ativos que eu comprei e o preço de fechamento de dezembro. E aqui são as porcentagens, né? Descendo mais um pouco, eu tenho aqui dos FI, a mesma coisa, né? O preço médio dos FIs, o valor do aluguel que eu recebi, a porcentagem que esse aluguel representa no preço médio, né? Ou melhor, desculpa, no fechamento e aqui o valor do fechamento. Então eu tenho tudo isso daqui. O que está em vermelho significa que foi menor do que o mês anterior. O que está em azul significa que foi maior do que o mês anterior. Se vocês quiserem acompanhar a divisão da porcentagem dos FIs na carteira, então esse aqui é o peso dos fundos de investimentos na minha carteira. Maiores são BBPO, FEX, MXRF11, que considero muito bom, e quando baixou de R$ 10 novamente eu fiz um aporte ali, aumentei posição, né? Tenho aqui a carteira consolidada aqui, está um pouco pequenininha aqui, né? Mas aqui eu vou lançando mês a mês o balanço de todos eles. Os gráficos, onde mostra aqui que no exterior eu tenho 39%, 1% em CRI, 21% FI, 1% Tesouro Direto, 13% CDB, 2% em debênture e 23% em ações, né? No total da minha carteira eu tenho 39% no exterior, com 18% em renda fixa e 44% em renda variável no Brasil. Por fim, um gráfico desde 2016. Então tenho aqui, né, o azulzinho 2016, o verde 2017 e o amarelo 2018. Então a gente consegue perceber o crescimento aqui de 2016 para 2017 e 2018. O crescimento maior realmente foi de 2016 para 2017. Tive uma leve queda aqui por conta das ações americanas, da realização aí em novembro e dezembro nos ativos americanos, né? O que elevou aqui a minha carteira para torno de 17% no ano. Esse gráfico aqui é o gráfico de toda a carteira, tanto Brasil quanto exterior. Esse gráfico aqui também, esses gráficos em pizza aqui também. Tá bom, pessoal? Mas esse balanço anual aqui da carteira BPM é só os ativos no Brasil. E em seguida eu vou fazer o vídeo com o fechamento da carteira no exterior. Acompanhem que eu vou publicar logo em seguida no site.
Então é isso aí, pessoal. Se vocês acharam alguma coisa aí de errado, pode escrever aí nos comentários que eu vou corrigir. Qualquer dúvida também coloque aí. Lembrando que eu não sou um analista de sistema, não sou um profissional da área, estou apenas aqui relatando as minhas estratégias aqui, o que eu tenho feito, né? E de repente incentiva alguém aí a investir e a gente tirar essa mística aí de que investir é um bicho de sete cabeças. Ok, pessoal? Então, forte abraço a todos.